começou essa ideia de projeto internacional tem mais ou menos 4 anos e a gente tinha vários objetivos na época, né? Um deles era proporcionar um plano de carreira para os meninos da base do Fluminense que não tinham a oportunidade no profissional. Um outro objetivo era trazer eles fora para aprenderem sobre uma nova cultura, sobre uma nova língua, novos hábitos alimentares, aprender a se virar um pouquinho sozinho, sem aquele entorno que existe no Brasil que muitas vezes prejudica o atleta, né? E claro que isso tudo foi evoluindo com o tempo, a gente percorreu muitos países, teve jogadores espalhados em vários locais. Alguns desses jogadores hoje estão performando muito bem ao redor do mundo, né? E a ideia foi evoluindo para que o Fluminense tivesse algo onde ele pudesse ter o controle, onde ele pudesse explorar outras oportunidades, onde a gente pudesse trazer um pouco da nossa metodologia de desenvolvimento de atletas que a gente está criando em Xerém, onde a gente pudesse trazer profissionais da base do Fluminense e dar oportunidade para esses profissionais se qualificarem. Então, naturalmente, a gente criou a ideia de ter um time do Fluminense fora do Brasil, né? Então, foi através de uma pesquisa grande, conversando com amigos, a gente chegou à ideia da Eslováquia. A Eslováquia tem muitos pontos positivos para você desenvolver um projeto para jovens jogadores, né? Primeiro, a localização da Eslováquia é espetacular, ela está localizada no centro da Europa. Isso é fundamental para a gente, já que a gente sabe que é um projeto de expansão, onde a gente vai ter conexões com vários clubes, a gente vai ter jogadores, captação de jogadores de vários países. Então a Eslováquia aqui ela faz fronteira com 5 países diferentes, né? É um país que tem um custo de vida muito baixo, né? Isso permite com que você crie um projeto de futebol com custos super reduzidos, né? É uma das ligas da Europa que tem a menor média de idade dos atletas. Isso também para a gente é fantástico, já que o nosso projeto ele está baseado no desenvolvimento de jovens jogadores, né? É um país que está dentro da comunidade europeia, para a gente também é fundamental, já que a gente tem planos futuros de estar trazendo jogadores de outras localidades da Europa, né? Então isso vai ajudar, porque eles não vão jogar aqui como estrangeiro. Então, esse 1 ano atrás a gente veio, né, conheceu o clube, conheceu o dono e a gente entendeu que, diante de toda a análise que a gente tinha feito, a coisa era interessante. Então começamos um projeto que a gente chamou de projeto piloto, onde a gente trouxe alguns atletas, trouxe um auxiliar técnico e começou a entender o mercado e testar mesmo, fazer um teste de todo o mercado. E o time foi muito bem. Os 6 primeiros meses a gente terminou o campeonato em 2º lugar. E a gente resolveu apostar por mais 6 meses, né? Eu apresentei a ideia para o presidente Peter e ele falou, vamos em frente, ele sempre um entusiasta da ideia. A gente tomou uma decisão de que, como só um time subia da 3ª para a 2ª, a gente não poderia errar, né? E a gente sabia que ter o treinador seria fundamental. Então a gente teve uma negociação no final do ano para assumir o comando técnico. Então nós assumimos o comando técnico de todo o Chamorim, né? Trouxemos 7 jogadores, mudamos um pouco o perfil dos jogadores, já conhecendo o mercado. Mantivemos o auxiliar técnico e colocamos um treinador, né? Um treinador americano, mas que já está na Europa há muitos anos, com um background muito interessante. Ele é instrutor de cursos da UEFA na Alemanha, o Mike Kinney. E o Mike assumiu e fez um trabalho fantástico. E a gente acabou conquistando o acesso da 3ª para a 2ª divisão com 3 rodadas de antecedência. Tivemos resultados muito bons. Pudemos perceber a evolução dos atletas do Fluminense. E aí tomamos a decisão de investir e continuar agora no projeto na 2ª divisão, né? A gente tem um acordo para ser fechado até o final do ano, para que o Fluminense passe a ser dono aqui do STK Chamorim, né? Passando a se chamar STK Fluminense Chamorim, usando a camisa do Fluminense, a nossa marca, e trazendo jogadores para a gente poder cada vez mais implementar o nosso slogan: faça uma melhor pessoa que teremos um melhor jogador de futebol.
vinda para cá, é claro que é um primeiro passo para que a gente possa ter esse desenvolvimento global do processo do Fluminense de formação de atletas, né? É isso que a gente quer. Então, ao longo desses anos, a gente já vinha fazendo esse investimento. Agora, com o Chamorim, isso vai permitir que a gente faça isso de uma forma planejada e organizada, né? Ano passado, por exemplo, o Fluminense foi campeão brasileiro, sub-20, de forma invicta, e a gente tinha na nossa equipe alguns jogadores que já tinham tido essa experiência no exterior. E a gente sabia que a gente tinha transformado esses atletas numa melhor pessoa e num melhor jogador. Se um pai hoje que tem uma condição financeira no Brasil, ele investe para o seu filho ir para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ou às vezes para o Canadá, ou para a Inglaterra, para estudar, na verdade não é só para estudar, né? Você quer que seu filho se desenvolva, que seu filho abra a mente para poder entender o que está acontecendo no mundo. E é o que nós estamos fazendo com os atletas do Fluminense. Ainda com uma perspectiva de ganho muito maior, porque são meninos humildes, que vivem sempre, maioria das vezes, em comunidades, com a família toda ao redor deles, protegendo. A partir do momento que você tira esse menino, traz para o mundo, ele vai aprender naturalmente, sozinho, ele vai aprender uma outra realidade, ele vai vivenciar novas experiências e vai crescer, vai amadurecer, né? E claro que isso vai refletir dentro do campo, né? E isso é inserir o Fluminense, inserir seus atletas, os seus profissionais dentro de um mercado mundial de futebol. Acho interessante a gente estar falando sobre a infraestrutura local, né? Que foi um dos pontos também decisivos na escolha do Chamorim como equipe para o Fluminense trabalhar em conjunto. Primeiro, que o clube tem uma infraestrutura interessante para o tamanho dele, né? Você tem hoje um estádio de futebol pequeno, mas bom, e você tem um espaço onde é o centro de treinamento das equipes profissionais e de base, que já, de alguma forma, já supriam a necessidade do que a gente precisava. Mas, além disso, aí foi o pulo do gato para esse projeto. Bem aqui, a cerca de 2 quilômetros do CT do Chamorim, foi construído um dos principais centros de treinamento de esportes olímpicos da Europa. É o maior do leste europeu e um dos maiores da Europa. E esse centro de treinamento ele tem a capacidade de abrigar até 23 modalidades esportivas olímpicas. E foi construído dentro desse centro de treinamento um campo, um estádio de futebol, um estádio moderno, com capacidade inicialmente para 5.000 pessoas, uma infraestrutura de piscina, de sauna, de musculação, de academia, de primeiríssimo mundo, né? De primeiríssimo, coisas que você não vê, dificilmente às vezes você vê num grande centro da Europa ou nos Estados Unidos. A gente hoje já usa a estrutura deles para treinamento físico, treinamento de performance, para a recuperação dos atletas, e futuramente a gente está discutindo do estádio que foi construído ser a casa do Fluminense Chamorim. Então você vai ter o Fluminense na Europa numa das principais, dentro de um dos melhores centros de treinamento esportivos do mundo. Nesse meio do ano agora, equipes grandes da Europa já vieram fazer pré-temporada aqui, né? E futuramente esses caras vão vir e vão estar treinando dentro de uma estrutura que pertence ao Fluminense, né? Você imagina os seus atletas visualizando essa oportunidade futura para eles, né? Então é uma coisa interessante que a gente já está percebendo no mercado brasileiro, são os profissionais, treinadores e atletas querendo se juntar ao projeto de desenvolvimento de atletas do Fluminense. Por quê? Porque eles já estão vendo que é um projeto diferente, que dá para eles uma perspectiva muito interessante que nenhum outro clube dá. Eu acho que o Fluminense vai, em 4 ou 5 anos, aí tá liderando esse processo de formação de atletas no futebol brasileiro. E a gente sabe que outros clubes futuramente vão tentar copiar a gente, né? É um projeto pioneiro, é um projeto de vanguarda no mundo do futebol, é um projeto que não é de curto prazo, é um projeto de médio e longo prazo, é um projeto de, quando a gente fala de jovens jogadores, a gente tem que pensar sempre no médio e longo prazo. Então a gente precisa primeiro desenvolver uma cultura interna na base do Fluminense, de entendimento de que o Chamorim é uma extensão do programa de desenvolvimento de talentos do Fluminense, né? Eu costumo dizer que a gente tem lá o jardim de infância,
que é o nosso futsal e o nosso Guerreirinhos. Do jardim de infância, o menino passa por primário, ginásio e segundo grau, que é a Academia de Formação de Xerém, e agora a gente implantou um MBA. O MBA é o nosso projeto da Europa, onde o atleta vai sair de Xerém, já com um bom conhecimento, com uma boa formação, mas ele vai vir para uma formação de nível muito elevado. A gente costuma falar que enquanto o menino está no Brasil jogando Campeonato Carioca Sub-20, é um nível de disputa. A partir do momento que ele vem para a Europa jogar um campeonato em breve, que será a primeira divisão, com atletas até 15, 16, 17 anos mais velhos que eles, isso vai ajudá-los a crescer. Então, a gente tem a expectativa de que em 4, 5 anos essa equipe possa estar na primeira divisão, que a gente possa ter jogadores no primeiro time do Fluminense que passaram por esse MBA na Europa, que a gente possa ter a marca do Fluminense jogando uma competição europeia. A gente sabe que é possível alcançar a Europa League. Então a gente vai poder explorar esse projeto de muitas formas com o tempo, com o passar dos anos. Hoje, quando a gente olha já para trás, e a gente vê em Xerém, por exemplo, um profissional que viveu 1 ano aqui na Eslováquia, que teve a oportunidade de visitar outros países, outros clubes aqui ao redor, assistir jogos de futebol em países diferentes, viver uma experiência de futebol profissional, a gente começa a ver um dos objetivos sendo atingidos, que é um profissional nosso, da base, no Brasil, com uma limitação tremenda de ganho de conhecimento. Ele vem para a Europa, passa 1 ano, volta falando inglês fluente, entende o que é o futebol europeu, entende as diferenças de perfil de atleta, diferença tática, diferença técnica, e traz todo esse conhecimento, essa bagagem para o processo de desenvolvimento de atletas do Fluminense. Então isso é algo que a gente já começa a sentir e ter o prazer e ter o orgulho de ver funcionar aquilo que a gente idealizou ali atrás,